Boa noite a todos. Nosso querido Carlos se retirou da tela, então acho que nós já estamos ao vivo. Pedimos desculpas pelos glitchzinhos da tecnologia, mas graças a Deus nós já estamos de volta e nós não vamos conseguir compartilhar a nossa apresentação, mas farei o melhor para poder passar a palavra em torno do tema que nos foi dado lá atrás, um convite carinhoso da nossa querida Eliane, do Plenitude, para o tema que é Jesus e a atualidade. Um tema muito importante para todos nós hoje, e a gente vai entender ainda mais a importância dele quando a benfeitora Joana de Ângeles, no livro do mesmo título, Jesus e a Atualidade, vem e traz a seguinte frase logo na introdução da obra. Ela diz: a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. É uma frase muito impactante. Estamos em dezembro, mês que naturalmente faz com que a gente pense ainda mais na figura de Jesus, o nosso mestre incomparável, e também estamos vivendo numa época muito desafiadora, onde nós estamos ainda ali nas questões deste vírus que abalou o mundo todo. Não existe barreira de línguas, de bandeiras, é como se realmente todos nós fazemos parte dessa mesma casa, deste mesmo lar, dessa mesma morada, que é o planeta Terra, sendo convidados a refletir um pouquinho sobre a importância deste momento. A gente também entende que a época, ela é ainda uma onde predomina um pouco a questão da ignorância, em forma de sombra, seja ela individual, seja ela coletiva. Então, mais e mais se faz urgente que a gente traga Jesus para os dias atuais. Outras obras que nós utilizamos, e fica aqui o convite para você que está assistindo em casa, ou aí no Plenitude, esse lugar abençoado, é a obra Dias Gloriosos, A Caminho da Luz, e também a Antologia Mediúnica do Natal. Fica aqui mais uma dica enquanto a gente vai seguindo, e eu vou pedir licença para ler alguns dos textos que nós íamos trazer no nosso slideshow. O que a gente vai notar é que, de fato, enquanto existe um vírus que está causando esses desafios, essas preocupações, essa agitação, existem vários outros tipos de situações no mundo que realmente faz com que a gente, espíritas ou outras filosofias ligadas ao pensamento do nosso mestre amado, pare para entender que a única prescrição ainda segue sendo aquela do amor. Médico por excelência, ele vem iluminando as consciências despertas com a proposta da libertação através do conhecimento da verdade, com V maiúsculo, das suas leis. E como diz Joana de Ângeles, buscando trazer uma certa consistência nos seus postulados do amor na Terra. E aqui uma outra obra que nós vamos citar é a obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, onde ela vai dizer o seguinte: jamais a humanidade voltaria a viver dias como aqueles em que ele esteve com as criaturas, sofrendo com elas, amando-as, ajudando-as e entendendo-as ao tempo em que tomava exemplos da natureza. E na sua pauta incomparável, cantava a melodia extraordinária da Boa Nova. Ainda hoje, a sua voz, ela alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem, ou que aspiram pelos ideais de beleza, de felicidade, ou que anelam por dias melhores, emulando-os em prosseguimento da tarefa e em autossuperação, ambicionando a plenitude. E quem aqui não está anelando ou almejando por dias melhores, como diz a benfeitora nessa grande obra, não é?
E aí a gente vai notar que, embora ela disse que jamais a humanidade voltaria a viver dias como aquele em que ele estava presente, com as criaturas que choravam, que sofriam, nós notamos que a voz dele continua ecoando através dos tempos. Certa vez eu fiz uma pergunta a um palestrante muito querido, como que é, de fato, essa conexão de Jesus com todos nós aqui da Terra, de Jesus com a criatura na Terra. Como que isso se dá? Porque ele é responsável por todos nós, tendo conhecimento dele ou não, tendo conhecimento da sua presença ou não, querendo aceitá-lo ou não, ele é, de fato, responsável por todos nós aqui na Terra, na sua posição de governador do nosso planeta. Então, como que se dá essa conexão? Como que nós podemos trazer Jesus para a atualidade e sentirmos este amparo, como se estivéssemos nós de novo, há 2000 anos atrás, convivendo com ele? E o palestrante disse, a criatura pensa e se conecta com ele. Então nós estamos aqui, eu em Miami, vocês em Orlando, ou outros cantos que estiverem assistindo agora, falando sobre ele, pensando nele, mas aí vem a questão, estamos seguindo ele, nos modelando nele? É por isso que é tão importante, sim, falar sobre Jesus e a atualidade, mas mais importante ainda é buscar uma maneira prática para que a gente possa passar a seguir-lhe os passos. Estamos em dezembro. Essa, eu imagino, morreu aqui a luz de novo, desculpa. Essa, eu imagino, não é a primeira palestra pública do mês de dezembro do Plenitude, eu acho que já é a segunda, e nós estamos já quase chegando no Natal. Mas algo muito importante acontece neste mês. Algo muito especial sucede no nosso planeta. Consta-se que a psicosfera do nosso mundo muda, porque as mentes ali conectadas com a ideia do mestre, com esse sentimento de querer celebrá-lo, passa a emanar vibrações aonde coletivamente nós somos capazes de modificar a psicosfera de onde nós vivemos. Então pensemos como que isso é profundo e também simbólico, porque nos prepara para um novo ano de desafios. E é natural que venha, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós estamos no momento de transição planetária. É ali que a gente vai encontrar nas obras do codificador todas as informações relevantes e revelantes para o que nós estamos passando hoje. Então, nós não viemos desavisados com o que estaria acontecendo. Muito bem, Emmanuel, em A Caminho da Luz, vai falar para nós. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume da verdade eternas e gloriosa. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira e, sobretudo, os seus exemplos e os seus atos constituem o roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2000 anos. Então, quando a doutrina espírita surgiu, há menos de 165 anos atrás, e a gente vai ver como que ela começou com os fenômenos, é natural que ainda hoje muitas pessoas querem buscar conhecer a doutrina e ver esses fenômenos que Allan Kardec presenciou e que tantas outras pessoas, a começar com as Fox Sisters, não é? Que a gente tem o conhecimento com esse movimento que tomou conta aqui dos Estados Unidos, com as Fox Sisters em Hydesville. Muitas pessoas ainda hoje buscam esse fenômeno. Mas quando a gente presta atenção nesse parágrafo de Emmanuel, aonde ele fala que as parábolas de Jesus e as suas advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas, e que é o roteiro ali para a humanidade inteira, os seus exemplos, as suas lições, constituindo esse roteiro para todos nós,
nós vamos realmente reconhecer que a doutrina espírita, simbolicamente dizendo, Jesus retornando entre nós, nos convoca para um fenômeno ainda não presenciado na face da Terra, que é esse desenvolvimento do amor, da fraternidade, da solidariedade. Então, os espíritos, pessoas como eu, como você, incapacidades de compreender o que isso quer dizer, ainda hoje seguem dizendo que é algo inatingível. Conseguir seguir esse roteiro que o mestre nos trouxe é algo inatingível, onde nós estamos aqui agora, no momento. Porém, a gente vai buscar na pergunta de número 792, se não me engano, que eu tenho que buscar na minha slide para realmente saber exatamente, 792, sobre essa questão do progresso e do cumprimento do bem e do amor na Terra. E os benfeitores vão dizer para nós que o que falta para que a gente possa realmente atingir esse nível de solidariedade, de bem, de progresso espiritual no bem maior, é que os espíritos, os homens, ainda não estão aptos nem dispostos. Gente, essa é a palavra deles. Não estão dispostos a alcançar este bem. Então, é interessante como a gente vai notar a necessidade de estudar, sim, de conhecer, perfeito, mas de fazer aquilo que os benfeitores disseram a Allan Kardec, que é o esforço para poder contar, dominar as nossas más inclinações. Então, embora Jesus não segue presentemente aqui do nosso lado, pegando na nossa mão, dizendo, faça assim, como eu estou fazendo, porque ele é o modelo e o guia, ele nos trouxe a doutrina espírita para que a gente pudesse ter acesso a informações importantíssimas e fazer o nosso dever de casa. Pegar ali nas anotações, as entrelinhas, tudo que não deu certo no passado, onde nós tiramos um D ou um C e não passamos de ano. E lógico que nós estamos brincando, a questão de reencarnação, estamos reencarnados para rever algumas questões que no passado nós não passamos, não foi bem, nós não tiramos de letra, e tentar fazer melhor aqui e agora. E aí vem a pergunta, o aqui e agora, nessa presente encarnação, quão importante é ela para cada um de nós? Como será que nós estamos utilizando o nosso tempo para poder devidamente buscar a nota A, a nota 100, seja como for, nessa escola onde nós fomos matriculados, para conseguir passar, tirar de letra, melhorar nas questões que ainda nos atrasaram de ano, se a gente pode assim dizer, não é? E às vezes eu fico a pensar, todas as vezes que nós entramos nos estudos para poder trazer, ou no grupo do Zoom, ou no estudo de uma palestra, o amor de Jesus por todos nós. Como que é puro, como que é relevante a gente pensar nisso para se conectar com Ele, para poder realmente entender a nossa importância e começar a nos dar o valor devido para que a gente possa se reconhecer, meu Deus, eu realmente mereço ser feliz, eu realmente mereço fazer bem aqui e agora para poder herdar a terra no futuro, um mundo de regeneração. Ele que esteve presente, preparou na sua condição de co-criador este planeta, devidamente preparado para nos receber e ainda mais mergulhar nele para nos mostrar e no final dizer, faze isso e viverás. Faze isso e viverás é uma frase contida no Evangelho de Lucas, quando o doutor da lei pergunta a Jesus o que era necessário para herdar a vida eterna. Então, no capítulo 10, versículo 27, ele responde ao doutor da lei que se ele fizesse o que ele houvera respondido, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele, fazendo aquilo, viveria. Viver com V maiúsculo. Não é somente coexistir,
Não é somente ter a presença física aqui, vivendo adormecido, mas vivendo plenamente desperto para as realidades, para os deveres. Marcelo fez uma palestra, fica a dica para vocês buscarem. O tema era: o amor segue sendo a solução. E é verdade, o amor segue sendo a solução ainda nos dias atuais. Vemos esse momento dessa pandemia, que ficou muito claro quando ela iniciou em março aqui nos Estados Unidos, que era necessário voltar para dentro e analisar como tem sido o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Voltar para dentro do lar físico e para o templo interior da alma. Quizás um time out para que a gente pudesse realmente entender que nós chegamos no auge da falta de amor, de humildade, de solidariedade e tolerância na Terra, e que era necessário que, como crianças, retornássemos ao quartinho para refletir na nossa conduta, nas nossas atitudes. Então aí a gente começa a refletir: como está o mundo na atualidade? E eu não pergunto muito lá fora, porque as notícias trazem para nós, não é? Seja de um lado ou de outro, a gente tem acesso a esse número incontável de informação bem negativa e pessimista atual do mundo. E existem as coisas boas também que não fazem tanto barulho, mas a pergunta é: como está o nosso mundo interno na atualidade? Como está a presença de Jesus na atualidade no nosso mundo interno, no nosso coração? Muitas pessoas, mesmo com a pandemia, continuam vivendo, seguindo o estilo de vida de uma forma muito externa. E hoje a gente vê as pessoas com medo de vírus que de fato merece ser respeitado, e realmente precisamos nos conscientizar do que está acontecendo, mas existe o que Joana de Ângeles dirá para nós, uma condição aonde a gente vai disseminando e distribuindo um vírus que não é visto pelos olhos e nem tampouco por esses tipos de mecanismo que a ciência usa para poder ver aquelas figurinhas minúsculas que a gente não consegue nem conceber. E aqui é que a gente vai entender, nos dias gloriosos, que ela vai dizer que as doenças mais graves são aquelas que se originam na alma, é aqui dentro. O inimigo maior não está lá fora, ele está aqui dentro. Ela vai dizer: a sementeira do ódio, do ciúme, da inveja, e de tantos outros anestésicos do espírito, produz vírus e vibriões psíquicos que atacam o próprio como o organismo daquele que, desprevenido, inspira a produção dessas ondas. Ou seja, vai atacar o meu organismo aqui, como também o do Geraldo, que inspirou ali esse tipo de produção de ondas devastadoras, ele desprevenido, ou seja, não estando ali guardado, usando o escudo do amor e o capacete da esperança que nos fala Emmanuel na coleção Fonte Viva. Então, a receita do médico por excelência permanece sendo a única capaz de solucionar as questões referentes às doenças da nossa alma. Nós temos a prescrição em nossas mãos e não precisamos nos preocupar com seguro, com nada disso. Está ali para nós a receita prescrita por Jesus, que é o médico por excelência. Joana vai dizer: os problemas, as enfermidades da alma têm caráter psíquico e se encontram nos refolhos da mente desvairada, que se vincula aos estados aberrantes do comportamento, quando poderia ser direcionada para as aspirações do equilíbrio, da razão e da felicidade. Os homens não estão nem aptos, nem dispostos a alcançar o bem e o equilíbrio, é o que nos dizem os benfeitores na obra O Livro dos Espíritos. Então a gente vai notar que os desvarios do sexo, as viciações de toda a natureza, a irascibilidade, os estados pessimistas, são todas questões que contribuem para o desequilíbrio atual. E Jesus nos convoca, como nos convocou há 2000 anos atrás, a tentar algo diferente.
É na crise que nós vamos encontrar a necessidade de modificar um pouco o que até ontem não estava dando certo. E aí a gente vai falar de um ano novo, não é? Se aproxima. Daqui a pouquinho, daqui a uma semana já estamos ali no ano novo. Mas o que nós vamos fazer para um ano diferente? O que a gente vai notar é que a gente vai precisar de um bom psicoterapeuta da alma. E aqui ainda a gente tem o nosso Mestre Jesus nos conclamando através de mensagens nobres contidas nas obras sólidas da doutrina espírita, nos sinais da natureza, oportunidades de reflexão, como essa que nós estamos vivendo agora, a buscar cultivar outros tipos de sentimentos e preservar os valores éticos que promovem o ser. Então, o amor até mesmo ao inimigo. Isso aqui a gente lê no Evangelho. O que isso quer dizer? A Andréia está apelando. Será que a Andréia realmente ama qualquer presença inimiga da vida dela? O Evangelho nos aponta que o amor ao inimigo constitui a querer o bem da criatura, a não colocar barreiras para a reconciliação. E isso todos nós já temos a capacidade de fazer, não é? Não é desejar o mal ao outro que está fazendo mal. Isso em si já mostra o nível de viver com V minúsculo, de uma consciência que ainda não despertou. E aí a gente é convocado realmente para promover ondas de bem-estar no mundo, que é o que precisamos hoje e agora. Ondas de esperança, de harmonia, de felicidade, porque existe muita gente já disseminando a inquietação da alma, o desespero, a desilusão, quando nós temos o conhecimento da boa nova, a boa nova de alegria, de bem-aventuranças, de benevolência, de tudo que é bom e que é melhor. O espírita consciente tem isso dentro de si. E ele tem também a responsabilidade de disseminar isso, pois muitos lá fora não têm acesso a esse conteúdo que a gente já tem. Então, com o Natal se aproximando e com essa data tão linda, usando esses últimos momentos que nós temos de palestra, nós decidimos trazer o capítulo 19 do livro Antologia Mediúnica do Natal, de Irmão X, chamado Natal Simbólico. Ele começa então a narrar a história da seguinte maneira: harmonias cariciosas atravessava a paisagem quando o lúcido mensageiro continuou. E aí o lúcido mensageiro diz: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Aqui a gente faz uma pausa para pensar, porque ele vai fazer uma pergunta: quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? E quando nós pensamos em Jesus, que tipo de inspiração nasce, surge ou ressurge dentro de nós ao pensar em seus ensinamentos? Então ele continua: examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Alcançamos a transformação essencial justamente em fase
de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Não havia lugar para o Senhor. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos pela ansiedade do coração ou limitados pela própria ignorância. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Aqui a gente vai ver um comentário muito lindo de Emmanuel em A Caminho da Luz, onde ele fala para nós que a manjedoura, ele era para nós o ponto inicial de lição salvadora de Jesus. Como quer dizer que a humildade representava para nós a chave de todas as outras virtudes. E a gente vai entender ainda mais o simbolismo da manjedoura quando nós buscamos em O Livro dos Espíritos e a gente aprende ali com os benfeitores que o que nos atrasa os passos ainda hoje no nosso progresso é o egoísmo e o orgulho. Exatamente o oposto do que nós estamos falando agora. Então, ele continua no texto. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade, no lugar mais escuro da nossa mente. Surge o infante celestial dentro da noite escura da nossa própria alma. Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão na ápice das sombras de nossas inquietações e falências. A estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. Quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Jesus, ele é esse farol na noite escura, essa estrela bela que a gente deve buscar na atualidade para clarear o nosso presente, pois que nós seguimos, como fala Paulo, para o alvo. E o alvo aqui também é uma questão muito individual para cada um de nós, mas como espíritas conscientes, talvez já temos algo em comum, que é a plenitude do espírito. Ele continua: animais em bando são as primeiras visitas a um enviado celeste. Na soledade de nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados do nosso ser são os primeiros a desfrutar o ideal do mestre. Chegam pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. Nosso pensamento, mais simples e mais puros, aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime, oriunda dos gênios superiores que nos presidem aos destinos e que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Cantam milícias celestiais. No instante da nossa renovação em Cristo, e por que não dizer, todo ano nós temos essa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. Divulga aos pastores a notícia maravilhosa. Nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova. É aí que surge a visita inesperada dos magos. Sentindo-nos essa modificação, o mundo passa a nos observar de modo especial. Os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgiria para a queda e elevação de muitos em Israel. Acalentamos o pensamento renovador no recesso da alma, para a destruição de nossos ídolos de barro,
e desenvolvimento dos germes de espiritualidade superior. Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequenino emissário. A ignorância que nos governa desde muitos milênios trabalha contra a ideia redentora. Movimentados todas as possibilidades ao seu alcance, conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. É interessante esse texto que ele traz aqui para nós, porque ele vai dizer que nós nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade na nossa postura como espíritas, antes de fazer Jesus, trazer Jesus aos nossos corações, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu, dos espíritos superiores. Isso para nós define aqui, mostra aqui a necessidade de uma conduta para que a gente se vincule às entidades superiores da vida, tentando modificar ali o câmbio, a conduta mental, cortando aquilo que ainda nos conecta, nos liga às entidades perversas. Ele continua: trabalha o pequenino embaixador numa carpintaria. Para nós, em toda a realização superior, não podemos desdenhar o esforço próprio. Mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. O pensamento cristão, agora conosco, entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convicções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia e à instrução, à fé e à ciência. E é aí que trava dentro de nós um mundo individual grande, gigantesco, na batalha da superação de si próprio. Foi então que o mensageiro fez uma pausa e ele diz: flores de luxo vinham de mais alto como alegrias do Natal banhando-nos a fonte. E os demais companheiros, aguardando ali ansiosos a continuação da mensagem sublime, ele então escuta, aqui irmão X dizendo, eles então escutam a parte final dessa narrativa de comparação do ontem e hoje. Termino as minhas humildes lembranças desse Natal simbólico. Segundo podem observar, o Evangelho de Nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante da vida. Pensemos sobre essa frase com que ele termina. O Evangelho do Nosso Senhor não é livro para museus, mas roteiro palpitante da vida. Jesus e a atualidade. Sabemos que ele se encontra dentro de nós, pois que a doutrina espírita, ferramenta libertadora por ele prometida, chega até nós no momento gravíssimo da nossa sociedade para que a gente possa efetivamente construir em nós o reino dos céus. Eu me lembro aqui de uma passagem quando Estevão está na praça pública falando sobre esse mestre incomparável e Saulo, ainda na sua condição de Saulo, ele questiona sobre esse simples carpinteiro de quem falava, ele falava com tanto amor, com tanto orgulho, e então Estevão fala algo que para mim ficou gravado para sempre, talvez alguns de vocês que ouvem agora, ele diz: graças a Deus que Jesus for o divino carpinteiro, pois que ninguém hoje precisa ficar fora de um ambiente seguro, um recinto de paz, um recinto de amor e de equilíbrio, que é exatamente isso que o mestre constrói para aquele que busca um espaço seguro para refletir, para pensar e, quando tem a coragem, sair dela para ser no mundo este exemplo a seguir. Não que somos perfeitos, mas sendo aqueles que faz o esforço contínuo para poder verdadeiramente ser chamado de cristão. E aí a gente pergunta, o que estamos fazendo dessa grande ferramenta que é a doutrina espírita? Essa ferramenta de luz para a construção do reino de Deus dentro de nós,
para a construção de uma nova era? É uma pergunta que pode ficar conosco, avançando nesses últimos minutos. É por isso que nós abrimos e encerraremos com a frase de Joana de Ângeles. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. E Joana de Ângeles, ela traz para nós a frase com a qual nós vamos terminar, dando ainda continuidade a essa dela em Jesus e a atualidade. Neste Natal, evoquemos Jesus, celebremos o seu nascimento, fazendo do próprio coração nosso a manjedoura para que ele possa renascer. Ele esparza a musicalidade sublime de que é portador neste mundo em sombras que o aguarda. Então, que o nosso coração seja essa manjedoura, aonde ele possa renascer, para que outras pessoas também possam escutar essa musicalidade sublime de paz, de amor, para que haja mais claridade no mundo, para que as sombras possam ser diminuídas e para que outros possam ver com mais clareza essa mensagem do amor eterno que está na terra, a mensagem ainda impregnada desse amor, desse perfume, de amor, que se pararmos, fecharmos os olhos e refletirmos, conseguiremos sentir esse aroma de paz e tranquilidade, trazendo para dentro desse mundo interior aqui, enquanto nós, como cidadãos do mundo, tentamos fazer a diferença lá fora também. Responsabilidade conosco, responsabilidade para com os outros, trazendo Jesus para a atualidade através dos nossos atos. Muito obrigada, queridos amigos, pela atenção e que seja muito feliz o nosso Natal.